caminhar, né? Usar essa expressão, num texto bíblico já muito conhecido. Hoje eu acho que eu estou com a minha pressão baixa, porque TDAH, quando está muito quieto assim, alguma coisa está acontecendo, né? Ainda não dei uns gritos, ainda não dei uns pulos, e minha tendência hoje é ficar mais quietinho ainda, e vocês vão perceber pela palavra. Acho que eu não tomei a Ritalina hoje, é por isso, né? Tá certo. Bom, muitos de nós, na nossa caminhada e na nossa jornada, já experimentou, você está rindo aí, né? Mas já experimentou alguns momentos de total inquietação na nossa mente, né? Alguns já chegaram a um grau tão elevado que chegam a ouvir vozes, chegam a serem perturbados, né, por vamos chamar assim, esse desinstalar, né, de alguma coisa, e ao mesmo tempo de instalar alguma coisa na mente que você não sabe para onde vai, nem para onde vem, não consegue resolver os seus problemas, fica angustiado, fica oprimido, não consegue dormir, né? Fica inquieto, fica nervoso, tem uns que fica tão violento, começam a ranger dente, aí é perigoso, né? Mas também tem isso. Ficam totalmente impacientes à flor da pele, agridem com facilidade, ficam num processo destrutivo, que chegam a se coçar, a se arranhar, parece que tentando resolver algum problema, e como não conseguem, né, resolver isso aqui dentro, passam isso para fora, transferem para as pessoas, tornam o seu meio ambiente um meio de dificuldade de vida, não conseguem conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o parente, briga o tempo inteiro, não consegue paz, né? Bom, se a gente olhasse, uma pessoa dessa poderia tranquila ser clinicada num hospital psiquiátrico, tranquilo, antes de ir para um psicólogo ou coisa assim. A coisa está feia, tá? Agora imagina isso há 2000 anos atrás, e de forma tão angustiante e perturbadora, com perda de identidade, com duplas e múltiplas personalidades, com estágios de neuroses e esquizofrenias violentas, de brutalidade e de atentado contra si mesmo, e de uma total devastação da vida, ao ponto de não conseguir mais viver em comunidade, ao ponto de ser discriminado, rotulado e mandado para lugares distantes, vivendo em cavernas e cemitérios, de uma forma brutal, tido como um monstro, um animal, algo irracional, que não pudesse sequer chegar próximo da família, de amigos, de transuentes, de pessoas. Pois é, a gente vai falar hoje de uma pessoa que viveu muito tempo assim, muito tempo. Aliás, na época dessa pessoa era normal. Por exemplo, a ciência não tinha o avanço que tem hoje para diagnosticar e detectar os problemas das doenças. Então, leprosos viviam em vales de leprosos. Exemplo: se por acaso tivéssemos alguma pessoa com hanseníase ou com lepra, essa pessoa teria que ser tirada da nossa casa e teria que ser levada para um ambiente, para um vale bem profundo ou cavernas, e ela tinha que ficar lá. Ela não podia sequer passar em um lugar onde pessoas transitavam, não poderiam estar em público e nem poderiam estar no meio da família, porque se descoberto fosse, matavam ele e toda a família, porque deixou alguém que iria contaminar todos os outros. Então a coisa era feia. Imagine por aí. Esse daqui, o problema dele era outro. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 8, versículo de 26 a 39, e para adiantar, eu já estou lendo, tendo em vista que eu tive aqui um introito bem prolongado. Pois bem, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e
Quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogou-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como foram salvos aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos, ao redor do que lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse sair com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Fala conosco, Senhor, da tua graça, do teu amor libertador e salvador. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo. Prepara e abre a nossa mente e nos aquieta e nos faz focar na explicação da tua palavra, e unge aquele que fala. Enche com teu Espírito Santo também aqueles que ouvem, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então a gente tem alguns pontos para falar desse texto. É um texto muito rico, poderia ser dividido nas lições que nós podemos tirar desse texto. Poderíamos fazer uma análise tranquila, uma análise do poder de Deus diante do poder do homem. Podemos ver que o homem não é capaz de sacrificar os seus bens para livrar e salvar uma pessoa. Podemos ver também que uma cidade não é capaz de colocar toda a sua economia em prol de curar uma pessoa, mas ela é capaz de querer manter a sua forma de economia, mas deixar muitos vivendo em misérias, isolados, como esse povo aqui. O senso econômico desse pessoal é cruel, porque eles quiseram expulsar Jesus, porque desta feita e da multiforme, da múltipla maneira, da forma plural de Jesus agir, neste momento o Senhor Jesus mandou que aqueles demônios que possuem pessoas, e aqui também a gente percebe que demônios possuem pessoas e possuem animais.
Se pudéssemos aqui levantar uma tese sobre isso, iríamos pesquisar na Bíblia e ver em outros momentos que isso aconteceu. Mas aqui Jesus está demonstrando tanto que ele diz para os demônios: sai do homem e entra nos porcos, e assim eles fizeram. Outra coisa, uma pessoa totalmente endemoniada, uma pessoa totalmente dominada pelo poder do mal, e não só por um, porque legião aqui equivale a 6.000, era uma legião romana do exército, que equivaleria, tinha um número de 6.000 soldados, uma legião, né? Então o que acontece? Era muita coisa, a gente entende isso daí, isso assustou o pessoal, e só não houve um problema maior, que o temor foi tão grande, que aquela pessoa era conhecida da região, eles amarraram e lançaram naquele cemitério distante para não perturbar ninguém, e ele destruía os grilhões, as algemas, as correntes, né? E vivia ali perambulando. Mas quando eles viram aquilo, eles temeram e tão somente pediram: Senhor Jesus, sai da nossa cidade, porque vai que o Senhor resolve matar umas cabras, vai que o Senhor resolve matar umas ovelhas, né? Isso vai dar um prejuízo muito grande. Mas eles não olharam para as pessoas. E nós podemos observar que muitas vezes a economia de um estado, de uma nação, de um município, de um local é baseada em muitas misérias que são deixadas por aí. Sabiam disso? E não se preocupam, mas o olhar de Deus é diferente. Ele para toda a viagem dele e passa a ter um encontro com esse homem, que era uma pessoa dominada por uma entidade maligna e perversa. Lucas 8, versículo 35 vai dizer que e saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios. Era uma pessoa totalmente dominada por isso. Sua vontade é impulsionada pelo diabo, não tem vontade própria, é escravo, é servo da perversidade. Neste daqui então, ele era escravo, ele vivia nos lugares ermos, vivia em lugares distantes, geralmente não consegue viver como as pessoas, a sua mente é o tempo inteiro perturbada, e ele está em lugares que desafiam o viver como gente, como pessoa, né? E aí você vai observando, sua jornada é de desesperança, e ninguém podia ajudá-lo ou dominá-lo. E a gente volta mais, porque esse texto ele está registrado nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E lá em Marcos capítulo 5, versículo de número 4, diz assim: 5, versículo 4: porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E ninguém o podia amansar. Como é que você vive com uma pessoa dessa? Ninguém o podia amansar. E aqui vai uma dica para quem prega ou para quem vai pregar. Vocês viram que eu peguei um texto de Lucas, mas estou pedindo apoio a Marcos, e assim o farei em Mateus, porque segundo alguns teóricos e estudiosos da Bíblia e teólogos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aqui está, Marcos vai trazer detalhes de como este homem vivia, e não tinha jeito. Aí eu digo para você, se você não viu, geralmente uma pessoa endemoniada, ela é tomada de uma força muito profunda, muito. A mesma coisa uma pessoa quando ela está sob o domínio de drogas, quando ela está no ápice da droga, ela é capaz de fazer coisas que uma pessoa normal, comum, não consegue fazer. Há uma potencialização, né? Há uma overdose de energia que essa pessoa perde os seus referenciais. Sua caminhada, então veja só,
era uma pessoa sem esperança, ninguém podia ajudá-lo, domesticá-lo, ele não podia viver no seio da família, né? Já pensou? Porque não tinha jeito. Sua caminhada era sem alegria, era uma caminhada perturbada, e habitava em meio a lugares solitários e assombrados. De novo, Marcos 5, versículo 5, onde ele diz: e andava sempre, por isso que agora eu peço apoio ao evangelista Marcos, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha que coisa terrível. Era uma pessoa que tinha uma síndrome de alta mutilação, que se mutilava, que pegava cacos, pedras e ficava passando, rangendo os dentes, abrindo fendas. E uma coisa que dizem as pessoas, quando você estuda sobre isso, que uma pessoa de posse, sendo tomada por uma entidade maligna, ela é capaz de fazer essas coisas. Ela bebe 2, 3 garrafas de cachaça assim no vira, ela é capaz de ser escrava disso, ela não fica. Vocês já viram pessoas perturbadas, pessoas que mexem com drogas, e quando elas vão mexer com isso, vocês já viram ela fazer isso em sociedade? No meio da família na hora do almoço? Já viram? Já viram essas pessoas no meio? Não. Você vai ver essas pessoas perambulando, para lá, procurando lugares sozinhos, procurando lugares solitários, no meio disso para se consumir, para se contaminar, porque ela não consegue ficar no meio dos outros, ela precisa disso. Esse homem, além disso, como diz Marcos aqui, era uma pessoa que se feria, e se mutilava e se autodestruía. Então, é esse o problema. Sua caminhada era viver sem paz, feria-se a si mesmo com suas unhas, cacos, pedras, perambulando sem rumo, até que esse homem ele tem um encontro com Jesus. Esse é o grande diferencial. E eu, como não quero ficar aqui refletindo só sobre isso, sem trazer para uma aplicação para nós, toda a palavra de Deus ela tem que trazer uma lição de aplicação para nós hoje. Pense, quantas famílias tem na sua família pessoas assim, perturbadas, desagregadoras? Ora, ou está sendo dominada, nesse caso aqui, como nós estamos no século 21, nós podemos falar dos demônios que atemorizam as pessoas, e vamos colocar esses nomes. Porque uma pessoa, quando ela é dominada pela pinga, pela cachaça, pela cerveja, pela droga, ela é dominada por uma força além dela. Até o primeiro gole ela ainda consegue falar, e depois ela não consegue nem segurar a boca. Ela não consegue nem segurar a boca, nem formular as frases, nem se ter domínio do seu corpo, nem ter domínio de si. Ela está como que possessa de algo maior do que ela, e enquanto não passar aquele estágio, aquele momento de transe, aquele momento de domínio dessa força maior, ela não consegue fazer nada. Quantas pessoas de nós temos isso? Quantas pessoas perturbadas com a vida, com as coisas, chegam em casa e tocam um terror, um horror, e não há paz, sossego, refrigério. E quantas pessoas precisam de um encontro com Jesus? Quantas pessoas, mães, choram porque sabem que fulano, beltrano ou teotrana está chegando, e a paz vai ser destruída, e a guerra vai ser instalada, e o medo vai ser instalado. É mãe que chora, é irmãos que se escondem, é família que chora por causa essa demonização dessas forças brutais desse tempo que nós vivemos. Pessoas que saem porque não conseguem trazer paz para dentro de casa, que buscam o mal, e quando chegam dentro de casa instalam o mal. Pessoas que nem dentro de casa conseguem viver isso. Então eu digo para nós nesta noite, precisamos de um encontro, e esse encontro é com quem? É um encontro com Jesus. Este homem, ele tem todas essas características
tem todos esses sintomas, mas chega um momento que ele se encontra com Jesus. E aí começa uma nova história, começa um novo discurso. E o que é interessante nesse caso, algumas pessoas, e quase todas elas que vivem neste mundo, elas têm uma oportunidade, elas têm algo, um momento de Deus. No nosso século agora, Deus envia pessoas, Deus envia mensagens, Deus muda a rota, Deus traz pessoas para poderem ser essa ação de Deus. Mas quando há um encontro de Deus com essa pessoa, e dessa pessoa para com Deus, e há essa graça e essa misericórdia, porque Jesus, no momento do encontro com esse homem, ele demonstra misericórdia, ele demonstra amor para com a pessoa. E para com os demônios que estavam dominando essa pessoa, conforme diz o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, Jesus demonstra total autoridade. Total autoridade. A lição que fica do texto para todos aqueles que temem a Deus é que com demônio, com entidades malignas, você não conversa, você não faz entrevista, você não deixa. Você apenas usa a autoridade do poder de Deus para dizer: sai em nome de Jesus, e acabou, é a autoridade. Jesus usou isso, até porque para que esta pessoa pudesse dialogar com Jesus, pudesse dizer para Jesus, pudesse se colocar diante de Jesus e se expressar, ela precisava estar livre disso, Por isso que algumas pessoas, quando estão dominadas hoje, por exemplo, você tem uma pessoa que ela até quer procurar Jesus, mas ela está dominada pela cachaça, ela está dominada pela bebida, ela está dominada pela droga, a mente dela está uma bagunça, está uma terrível bagunça. Ela é como se ela tivesse múltiplas personalidades. Ela sabe o que ela quer, mas não sabe se expressar, e ao mesmo tempo não sabe dizer e se postar naquilo que ela precisa ser. Ela não sabe, ela está dominada. Ou ela está em pleno transe, dominado pela droga, ou ela está num período de abstinência, num desejo da droga, e a mente está confusa porque ela está buscando a isso para ter um pouquinho de refrigério. Mas o que Deus quer não é que a pessoa dependa dessas malignidades e perversidades que destrói. Esse homem estava fora da família porque estava brutalizado pelos demônios, estava fora da sociedade porque estava violentado por demônios, e porque se violentava a si mesmo, dominado, ele passava cacos na sua pele, ele arranhava ao ponto de sangrar, ele não tinha domínio das coisas porque estava dominado por isso. Se você nunca viu, e você não precisa ver, mas de vez em quando a televisão está aí para mostrar essas coisas, a gente vê essas pessoas quando estão em pleno domínio desses demônios do século 21, chamado essas drogas potencializadas que nós temos por aí. Mas há um encontro com Jesus, e Jesus o devolve. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, que precisa de entender esse processo libertário. Entenda você, é preciso que haja uma limpeza, é preciso retirar, é preciso sair, é preciso. E o processo, ele é longo, e são várias áreas que são atingidas, E Jesus, o que ele faz com este homem? Ele o limpa espiritual, Ele o limpa de forma espiritual. Jesus, no capítulo 5, versículo 15 de Marcos, diz assim: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que eu tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus o liberta espiritualmente. O que é isso, pastor? Está escrito que Jesus o liberta espiritualmente. O que é? Jesus o liberta de toda a influência perversa e maligna das entidades espirituais satânicas, de toda a influência. E aí sim, nesse momento,
que uma pessoa que está, uma hora ela está rangendo os dentes, outra hora ela está agressiva ao ponto de querer destruir pai, mãe, todo mundo, outra hora ela quer destruir os outros, ela não tem condições, ela precisa de ser limpa, ela precisa de ser reencontrada na vida. Foi o que Jesus fez e o tornou agora a sua mente, a sua psique em perfeito juízo. Se você nunca viu um drogado, doido para lá para cá, fica naquele momento. Se você chegar naquela hora, o pau quebra. Se você falar alguma coisa, é algo terrível. A mente está uma usina, ele está alucinado, ele está doidão, ele está em um momento esquizofrênico. Aí tem hora que eu vivi isso. como que uma pessoa dessa vai viver em sociedade, né? Jesus, agora esse homem que está nesse pequeno teatro que eu fiz aqui, está sentado, está lúcido, né? O semblante dele, né? Você percebe que há uma paz, que há uma serenidade. Oi, Chicão, tudo bem? A bênção? Tranquilo? Tá tudo bem mesmo, Chicão? Vamos dar um canã? É outra coisa. Agora imagina, eu não vou nem interpretar outro, porque senão a coisa fica feia. Então o Chicão vai pular pela janela ali. Mas Jesus começa o processo. Depois vem que Jesus, eu fico maravilhado com Jesus. Então o primeiro processo foi aqui, ó, nesse ambiente, nesse hardware e software. Tudo aqui onde a máquina processa tudo, limpa, tira toda essa influência maligna. A pessoa consegue ficar lúcida, tranquila, consegue conversar, consegue dialogar. Depois Jesus, porque diz as escrituras, quando nós vimos Mateus e Marcos e Lucas, vão dizer que ele não andava nem vestido, andava nu, provavelmente barbudo, provavelmente todo cheio de tatuagens, de feridas, nesses momentos de loucuras, de isolamento. Hoje eles andam fedendo, eles têm uma carniça miserável, parece que usaram desodorante do sepulcro, unhas, parecendo unhas de animais que cavam, parece que comem vísceras de animais, fedem mais do que tudo que a gente já pôde ver. Gente andando na vida, que quando você chega perto, chega a dar náusea, mas a pessoa está tão arrebentada, estraçalhada, sobre o domínio pestilento, endemoniado de forças tão cruéis, que ela nem sequer consegue sentir isso mais. Diz que esse homem tornou-se limpo, se vestiu, né? Jesus tirou todas as suas sujeiras da alma, tirou todos os trapos de imundície. Foi isso que assustou aquelas pessoas quando viram aquele homem, e a sociedade, a comunidade fica bem apontando: olá, mas o dia que vê essa pessoa, né, em estado de mente, limpa, vestida direito, conversando direito, isso assusta. Foi isso que Jesus fez. De um outro lado, né, esse homem também foi tocado na sua psique, na sua alma, nas suas emoções, porque ele estava em paz. Vocês viram que eu falei como esse homem vivia. Agora esse homem está em paz, está lúcido. Eu já visitei o HPAP para ajudar pessoas, né, para conversar com pessoas, conversar tanto com os psiquiatras, os médicos, e para visitar alguns pacientes. Eu já levei jovens, quando pastoreava em Taguatinga, levei ali para ser curado, para ver se conseguia, depois de um estágio de loucura, de quase beirar uma overdose, e de cortar os pulsos, né, num momento de loucura, ser levado para ali. Chega a ser triste e angustiante. Se você nunca viu, meu irmão, eu vou falar para você, não é brincadeira.
Isso que eu interpretei aqui é porque eu vi as pessoas nesse estágio. E nos momentos de lucidez, virava para mim e dizia: pastor, sai daqui porque eu gosto muito do Senhor e eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Para você ter uma ideia, até quando ela tem lampejos de lucidez, ela vem assim, ó, lucidez, aí sobe, loucura, e fica lá em cima, depois ela desce, lucidez, loucura, você não sabe o que vai acontecer, e aí precisa de grande interferência, e foi o que Jesus fez. Jesus pegou isso, que era normalidade, loucura, e começou a fazer assim, ó, normalidade, ao ponto dele ser limpo espiritual, ser limpo fisicamente, ser limpo emocional e ter um sentido de vida, de existencialismo. Tanto que depois ele fica tão curado, tão sarado, tão abençoado. Esse é o grande mistério da vida e da fé, que enlouquece muita gente da comunidade, da família, que às vezes duvida de que a graça de Deus chegou numa pessoa dessa. Fulano estava aí, fazia, aprontava e não sei o que, era o terror, era o cão, era o capiroto, era o... Hoje está lúcido, pregando, menino, parece que virou anjo, que não sei o que. É verdade, Deus faz isso com pessoas. Amém. Deus faz isso. É tão profundo os estágios que ele agora olha e olhava para o futuro, ele olha-o como futuro, ele vê que tem um propósito na vida, ele queria fazer parte da caravana de Jesus agora. Ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo, pregar, anunciar esse evangelho. E Jesus simplesmente diz: não, ainda não, o seu destino não é esse. E toda pessoa que passa um tempo desse, escravo dessas desgraças da vida, escravo dessas mazelas da vida, quando elas se libertam, elas querem servir, porque sabem que são úteis. Amém? Sabem que são úteis. Volta e meia eu sou chamado para falar e fui convidado por um grupo que tem um trabalho com dependentes químicos em Lusiânia, para dar uma palavra lá. E é nessa direção que eu vou falar. Alguns vão pegar alta, e o que precisa, automaticamente, para encher essa mente de vida e de esperança, trabalho. Esse homem só não poderia ser pego de novo por esses demônios, e um outro demônio cruel, que é a droga de hoje, para não pegar, tem que encher a cabeça da graça de Deus, de trabalho, dignidade, sabe, de respeito, de exercício, de convívio com o bem, para se tornar bem cada vez mais e melhor nessa devolução para a sociedade. E é isso que fez. E uma vez liberto de um processo demoníaco e mergulhado em suas neuroses e esquizofrenias e múltiplas personalidades de demônios, recobra a mente serena, domínio próprio e torna-se um missionário em sua casa, nas cidades vizinhas. Alguns textos dos fragmentos sagrados da Bíblia dizem que esse homem, ele pregou em Decápolis, do grego Decapolis, as 10 cidades que estavam próximas ali. Ele passa a evangelizar e a desenvolver um trabalho nessas 10 cidades. Olha que trabalho! E como se não bastasse, um dos piores lugares para quem enfrentou um mundo desse é a sua família. Mesmo assim, ele torna o primeiro missionário dentro da sua casa. Tamanha é a honra de Deus. Tamanha é a honra de Deus, ser um missionário dentro da própria casa.
Eu visitava uma família certa vez que sofrera muito com um ente querido que passou por essa trajetória aí. Que sofreu não foi 5, 10, 15, foi mais do que isso. Mas quando encontrou a libertação, você vê um ente querido da família dizer assim: hoje eu amo e respeito o meu irmão. Sabe por quê? Porque eu sei o que ele é agora como pessoa. Porque eu jamais imaginava que ele tivesse tantas coisas boas assim. Por isso, mesmo que ele fique sempre dizendo quando as coisas somem, porque quando sumia era ele que pegava, mesmo que todo mundo, seu irmão dizia: eu olho para ele e confio nele, porque eu sei que ele foi mudado, transformado por Deus. Amém. Isso acontece. Concluindo, os loucos, endemoniados e perturbados são sarados e limpos. Cadê o Felipe? Já foi embora? Isso aqui é frase minha. Você vai fazer uma música disso daqui. Os loucos, endemoniados e perturbados são sarados, limpos e sanos, aptos para seguirem com sabedoria e paz quando se encontram com Jesus. Amém? Vou te dar esse rascunho aqui. Eu quero ver essa música. Amém? Então, gente, vamos ficar de pé nesse momento. O nosso processo parece promessa, mas não é essa, Parece que não é essa. Essa música está na nossa terra em 1985. Então, eu já disse que tem duas coisas excepcionais em memória. Uma é a mente, a outra eu não lembro mais. Então, vamos lá. Olha, gente, é uma trajetória dura. Irmã Fátima deu uma saída, Domingo passado nós estivemos aqui de manhã com um jovem pedindo socorro porque queria ir para uma clínica. Nós nos movimentamos e fizemos um movimento e internamos essa pessoa no mesmo domingo numa clínica lá na Ceilândia. Mas ela não aguentou 4 dias e foi embora. É duro. O processo é duro. O problema é que a pessoa, quando ela é escrava de demônios e de drogas, ela perde a sua vontade própria. E para resgatar essa vontade própria, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. É preciso ter uma vontade tão grande, e essa vontade, ela não vem da gente, ela não vem do homem, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. E essa vontade, ela é cada vez mais crescida, porque é Deus quem coloca, e é Deus quem gera essa nova vida. E enche com seu Espírito de maneira poderosa e tremenda. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos nesta noite, Senhor, visita estas ruas aqui de Santa Maria, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão nos guetos, que estão debaixo de viaduto, que estão, Senhor, em lugares ermos, consumindo drogas, ó Deus, sendo possuídos pelo prazer, pelo poder daquela droga, naqueles poucos momentos. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, como fizeste com este homem que a Bíblia registra. Visita estas vidas e as liberta com teu
Devolve a vida para estas pessoas, ó Deus. Tira da escravidão, tira da fila da morte, oprimida e opressora. Tira de toda malignidade e perversidade, de todo vício, em nome de Jesus. Tem misericórdia desta cidade de Santa Maria, que chora com jovens que estão sendo levados entre os seus 16 e 25 anos, quase todos os dias da semana, a mortes terríveis, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de mães que choram, porque seus filhos saíram e estão na madrugada e na noite, buscando a loucura da vida e das drogas, mas não voltam mais, Senhor. Como aquela mãe que bateu nesta porta para saber se o seu filho tinha partido, mas partido para os braços do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Concede a oportunidade ainda em vida, para que esses jovens se envelheçam com saúde, com graça, com vida plena, como diz as Escrituras, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Oh Deus, repreende toda a investida maligna de Satanás contra estas vidas, em nome de Jesus. Quebra os grilhões, quebra os sonhos. Aleluia. Vamos lembrar